Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Desde o capítulo 2, nós estamos vendo a sequência das cartas, das 7 cartas, às 7 igrejas, que são cartas proféticas, e também elas não só representam igrejas que existiam na época, em cidades ou locais, mas elas também têm um caráter profético, e hoje nós podemos enxergar isso olhando para trás, para a própria história da cristandade na Terra. Começa com Éfeso, que é o testemunho na Terra, nos tempos logo após os apóstolos, quando já começavam problemas. Depois vem Esmirna, que é a época de grande perseguição, e na história aconteceram 10 anos de perseguição bem acirrada contra os cristãos. Aí vem Pérgamo, quando a perseguição terminou por conta da decisão de Constantino de se tornar cristão. Não sabemos se foi real ou apenas nominal. De qualquer maneira, ele proibiu a perseguição aos cristãos e oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. Nesse momento, a igreja, por assim dizer, entrou no mundo oficialmente. E aí, quando vem Tiatira, o mundo entra na igreja e aí passa a ser, se por um lado, em Pérgamo, a igreja tinha influência, ou era influenciada, melhor dizendo, pelo poder civil, porque Constantino era o chefe, na realidade, as ordens dele é que prevaleciam. A partir de Tiatira, no versículo 18, a igreja assume o seu local de poder sobre o mundo, sobre as autoridades civis, e passa a instituir reis e tirar reis. E nós vemos também, nesse período, o começo do que hoje a gente conhece como catolicismo romano. E agora, no capítulo 3, um outro aspecto, agora nessa outra carta, que é a igreja de Sardo. E Sardo representa um outro período, como nós já vimos nas outras reuniões. A partir de Tiatira, já começa o Senhor citar a sua vinda, mostrando que ele voltaria. Ele, nesse período, quando ele voltasse, existiriam essas formas de cristianismo na Terra. Tiatira representando o catolicismo romano, e Sardo, ou Sardes, depende da tradução, representando a reforma protestante. O protestantismo que saiu praticamente do catolicismo. Ele fala tem um versículo que fala dos seus filhos ou das suas filhas. Eu não me lembro se é no final do capítulo 2, 2:23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. A grande meretriz, ela acaba tendo ramificações e forma toda uma ordem de coisas no final, que vai aparecer mais para frente no livro do Apocalipse. Mas aqui, o protestantismo, ele é uma derivada do catolicismo. Ninguém inventou nada novo. Deus trouxe à tona verdades que estavam escondidas, em especial a justificação pela fé, e deu então a certos homens essas verdades, trouxe à tona essas verdades, e aí nós tivemos o benefício, porque foi um grande benefício no testemunho cristão, de entendermos a justificação pela fé, algo que estava escondido durante séculos por tantas doutrinas erradas e superstições e tanta coisa do catolicismo romano. Mas mesmo dentro do protestantismo, nós vamos ver que ele, no versículo 3, ele fala agora no capítulo 3, versículo 3, para a igreja de Sardo: lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Ou seja, Deus tinha, sim, restaurado verdades importantes no período do protestantismo.
E a exortação para que eles guardassem isso. Ou seja, não bastava saber isso, eles precisavam colocar isso em prática. E nós vemos pela história que não foi assim. Na realidade, aquele mesmo, aquele mesmo furor inicial, né, aquela mesma boa vontade inicial dos reformadores, logo se transformou na mesma coisa do catolicismo romano, porque o catolicismo romano tinha aquele domínio sobre as nações, sobre os reis, sobre a política, adicionado de muita superstição, de muitas doutrinas erradas, do papado e tanta coisa. Mas o protestantismo não fugiu à regra. Embora ele não tenha trazido consigo tantas superstições, ele trouxe também a mesma ideia de que o cristianismo deveria prevalecer no mundo, inclusive sobre as nações e sobre os incrédulos. Por isso que a gente vê essa doutrina da expansão do cristianismo politicamente no mundo, isso sempre foi pregado pelos reformadores na Europa, também principalmente pelo Império da Inglaterra, a Grã-Bretanha, com a sua doutrina expansionista de dominar o mundo, ao ponto de ter uma época quando a Grã-Bretanha, e é hoje ainda, né, porque nós sabemos que muitos países fazem parte do Commonwealth, que eles chamam, da grande estrutura que tem a rainha da Inglaterra como seu símbolo máximo, ainda que não interferindo nos governos. Mas quem pega um dinheiro no Canadá vai encontrar a foto da rainha da Inglaterra. Quem pega um dinheiro na Nova Zelândia, que é do outro lado do mundo, na Austrália, vai encontrar a foto ou selo, né, da rainha da Inglaterra. Então era o império, e né, o império onde o sol nunca se põe, porque eles conseguiram se expandir por todo o mundo. Índia, agora não é mais Índia, mas a Índia já foi parte do Império Britânico. E isso tudo levando também, obviamente, o protestantismo para essas regiões. Porém, caindo no mesmo erro do catolicismo. Teve revelações novas, não novas, mas restauradas, e foi isso uma renovação, porém virou uma coisa política. E é isso que nós vemos hoje. A mesma ideia de prevalecer no mundo politicamente sobre reis e tudo mais. Então o Senhor começa essa carta a Sardo dizendo que ele tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, quem controla tudo ainda é ele, não são os homens. Esses mesmos 7 Espíritos aparecem no capítulo 1, diante do trono de Deus, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Então esses 7 Espíritos nos falam de poder completo, controle completo sobre todas as coisas. Isso só Deus pode ter. E ele tem, efetivamente ele tem. E as 7 estrelas, que fala também no nosso capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1, nós sabemos que as estrelas no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, elas tinham sido dadas como luzeiros no céu, como maneira de guiar os homens. As estrelas e o sol e a lua, o sol representando Cristo, a lua representando a luz derivada do sol, que pode ser também uma figura da igreja, o testemunho na terra, e as estrelas como fonte de luz à noite, que também são uma forma de guiar. Até hoje, navios, aviões e até espaçonaves são guiadas pelas estrelas, se guiam pelas estrelas. Para se localizarem, elas precisam das estrelas. E aqui ele mostra que é não só apenas os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o controle de todas as coisas, mas as 7 igrejas,
o lugar, a origem de luz em meio às trevas. Outra coisa que ele fala aqui é: eu sei as tuas obras, no versículo 1, que tens nome de que vives e estás morto. Nome nos fala de reputação. O protestantismo, ele realmente teve o testemunho no mundo daqueles que restauraram o cristianismo, e até hoje é assim. Daqueles que trouxeram uma restauração ao cristianismo e trouxeram à tona a justificação pela fé. Porém, tens nome de que vive, tem reputação, mas o estado real, estás morto. Isso é muito solene. O versículo 2 nos fala também uma coisa importante que nós sempre temos que levar em consideração. Ele sempre fala nessas cartas de que em cada situação aqui existe um remanescente. Existem aqueles que não acataram tudo, existem aqueles que não se envolveram completamente. E aqui nos fala no versículo 2, ser vigilante e confirma os restantes, ou o remanescente, que estavam para morrer. Por quê? Porque estavam entrando no mesmo marasmo, e na mesma contaminação, na mesma mistura com o mundo. Estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, realmente, esse período da história da igreja, que continua também paralelamente agora a Tiatira, a Filadélfia e juntando tudo em Laodiceia, é algo que trouxe, sim, boas obras, mas não perfeitas. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E aí ele exorta a lembrar do que ele recebeu, que foi aquilo que realmente motivou a trazer à tona as verdades da justificação pela fé e outras verdades, a própria rejeição a toda aquela doutrina de ídolos, de santos e coisas assim, que é comum no catolicismo até hoje. O protestantismo não adotou isso. Então, algumas verdades realmente prevaleceram aí. Mas ele aí, o que ele fala no versículo 3, ele anuncia a sua vinda, mas não na forma como a igreja deve esperar Cristo, mas na forma como o mundo vai esperar Cristo. Por quê? Porque a igreja espera Cristo como noivo. Porém, quando a igreja se transforma numa coisa casada com o mundo, uma coisa tão imersa no mundo e no mundanismo, ela não pode esperar outra coisa senão um ladrão. Quando a gente vai lá para 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ver um pouco disso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. E aí ele fala, vestindo-nos da couraça da fé, do capacete da esperança, da salvação e etc. Mas isso aqui nos mostra o estado de letargia que a cristandade acabaria caindo, ao ponto de não mais esperar a Cristo como noiva para o arrebatamento, mas entrar na mesma motivação do mundo, que é a que espera Cristo como ladrão.
O que significa isso? Um ladrão, quando entra numa casa, ele entra à noite para assaltar, e ele entra escondido e causa uma surpresa muito grande nos moradores. Quando as pessoas acordam e vêem um ladrão dentro de casa, eles tomam um susto. E assim vai ser a vinda de Cristo para a cristandade professa, porém que não foi no arrebatamento. Vai ser um susto. Vai ser uma coisa que eles não estavam esperando. Eles ouviram falar e tal, mas não estavam esperando. Realmente não aguardavam a vinda dele. E aqui ele dá essa exortação. Vós, irmãos, em 1 Tessalonicenses 5,4, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, nesse sentido aqui de Apocalipse 3, que ele está falando, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, a falta de comunhão com Deus e com Cristo, e a comunhão com o mundo, o excesso de comunhão com o mundo, causa essa letargia da cristandade que não espera mais a vinda de Cristo. Por isso, para aqueles que o virem voltar quando ele vier, não para buscar a sua igreja, mas depois, será realmente a vinda como se fosse um ladrão. Porque ele virá para roubar da cristandade tudo aquilo que as pessoas confiavam. Um cristão, quando um cristão não tem vontade de ir para o céu, a gente pode até pensar, como é que é um cristão que tem vontade de ir para o céu? A pessoa está tão apegada que essa vida, tem tanta coisa que ele gosta aqui, que ele não quer, não, senhor, volta, mas não volta já, que eu tenho tanta coisa para terminar, tanta coisa para fazer, eu ainda tenho planos, tenho que acabar a faculdade, eu tenho que ser promovido no emprego. A pergunta é, ele está realmente esperando a Cristo? Ou ele está determinando que ele quer viver mais um pouco no mundo? Uma vez eu viajei a trabalho, quando eu trabalhava num banco, e eu, na viagem, tinha que me encontrar um advogado do banco, e viajamos juntos, ficamos no mesmo quarto de hotel. E o grande problema é que logo eu descobri que o rapaz era testemunho de Jeová. E nós passamos uma semana juntos, então imagina ficar no mesmo quarto do hotel, com um testemunho de Jeová, e um falando aqui, outro falando ali, e no final ele chegou para mim e falou assim, olha, Mário, tudo que você falou, eu até entendo que realmente é muito bom, e etc, etc, tem fundamento, se mostrou na Bíblia e tal, mas eu posso ser sincero com você? Eu não quero isso. Eu gosto de ser testemunho de Jeová porque eu gosto desse mundo. Eu não quero sair desse mundo. Eu quero a promessa que aquela religião me dá de que ainda eu vou ficar no mundo. Eu gosto da vida aqui. É interessante isso, a sinceridade dele mostrou o que realmente existe no coração do homem. Ele quer ficar aqui, ele não quer sair daqui, ele não quer lutar, não quer partir, ele quer lutar para não partir, ele quer brigar para não partir. Teve um milionário americano, da família Hearst, que foi um milionário da mídia. Ele tinha uma mansão tão maravilhosa, que agora é ponto turístico, que quando ele estava para morrer, não queria sair de jeito nenhum da mansão, precisaram botar na ambulância, levar ele à força para o hospital. E ele ficou desesperado, porque ele não queria largar a mansão. Ele não queria de jeito algum sair dali, porque sair dali para ele implicava não voltar mais. Tamanho era o apego que ele tinha àquelas coisas. E, na verdade, quando nós vemos uma cristandade, representada aqui por Sardo, que deseja implantar o cristianismo no mundo, às vezes usando até de força, porque é isso que usa também, aí nós vemos esse espírito daqueles que não querem sair do mundo. Nós estamos tão acostumados a ouvir falar do arrebatamento da igreja, que às vezes a gente pensa que todos os cristãos pensam assim, não é? Mas é importante lembrar que ao longo dos séculos, a ideia sempre foi de que Cristo voltaria para estabelecer o seu reino na terra, mas apenas quando os cristãos já tivessem expandido o cristianismo por todo o mundo, para deixar pronta a terra para Cristo reinar. Tipo assim, nós temos que pregar o evangelho para todo mundo, porque enquanto o último não escutar e não se converter, Cristo não volta. Então, por isso nós temos que apressar a vinda de Cristo. Então, usando alguns versículos fora de contexto,
Isso foi o que prevaleceu ao longo de séculos no cristianismo. Quando veio o protestantismo, isso não mudou. Tanto é que um protestante, ele espera a vinda de Cristo depois que toda a terra for, vamos chamar assim, coberta pelo cristianismo. E aí você tem tanto aquelas tentativas medievais de se levar o cristianismo com exércitos, à força da espada, como eram os cruzados, por exemplo, e você tem tentativas modernas também, por detrás das guerras ali no Oriente Médio, quando países como os Estados Unidos, Inglaterra, partem para a guerra, mas existe sempre aquela ideia de que nós estamos levando a civilização ocidental para acabar com a outra que não é uma civilização cristã. Então, essa ideia prevaleceu, até que alguns cristãos, existe na história, em 1700 e alguma coisa, alguém já falando do arrebatamento da igreja, falando de uma diferente perspectiva, uma diferente esperança para a igreja. Havia também, acho que um jesuíta, em 1500 ou 1400 alguma coisa, que também levantou essa questão num dos seus textos, de que a igreja seria tirada da terra antes que viesse realmente a grande tribulação e tudo mais. E até que no século XIX, no começo do século XIX, alguns irmãos começaram a estudar a Bíblia e descobrir que realmente a igreja seria tirada da terra. Então essas passagens, como 1 Tessalonicenses 4, que fala do arrebatamento, estavam debaixo de todo um entulho doutrinário que não deixavam perceber isso. E isso hoje só é entendido por irmãos congregados ao nome do Senhor e algumas denominações protestantes que acabaram aprendendo com esses irmãos, com os escritos desses irmãos do século XIX, que Cristo voltaria para buscar a sua igreja. E que Israel era uma coisa, que a igreja é outra, que depois Israel teria suas promessas no mundo, seria estabelecido um reino nesse mundo com Cristo, porém a igreja seria sempre um povo celestial, reinando com Cristo a partir do céu, não morando na terra. Agora, se você vai numa igreja protestante, eles vão falar que você vai crer em Cristo, tal, daí você vai morrer, depois você vai ressuscitar e você vai habitar na terra. Essa é a doutrina que prevalece no protestantismo. Mas nós sabemos que existem dois povos, a terra é de Israel e das nações dos gentios, e a igreja no céu, habitando com Cristo por toda a eternidade. Então essa visão aqui de Sardos, ela prevalece até hoje, e obviamente dentro de Sardo nós vemos que tem alguns que não se misturaram, que a partir do capítulo 4 agora, ele vai falar das pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Existe uma expressão aqui no versículo 5 que causa muita dúvida nas pessoas, que é ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí muitos trazem essa passagem para falar da possibilidade de um crente em Cristo perder a salvação, ter o seu nome riscado do livro da vida. Porque aqui está dizendo que se a pessoa for assim, seu nome não será riscado do livro da vida. É importante entender que Apocalipse não é um livro que está nos falando especificamente de salvação, mas é um livro profético, falando do testemunho na terra, primeiro da igreja e depois de Israel, de como acontecerá tudo isso ao longo agora dos acontecimentos que virão sobre o mundo. E livro da vida tem diferentes significados dependendo da passagem onde é mostrado. Para entender a Bíblia, nós temos que pegar um princípio que é o seguinte: se ela falar uma coisa com certeza absoluta, nós devemos segurar isso, e quando ela falar uma coisa que aparentemente é diferente, nós devemos pensar, bom, isso então quer dizer, tem outro significado. Eu vou dar um exemplo. O Senhor falou assim, que meu Pai que mas deu é maior que tudo, e das mãos de meu Pai ninguém poderá arrebatá-las, as suas ovelhas. Essa é uma passagem.
nunca perecerão. Essa é outra passagem. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é outra passagem. Essas e mais uma infinidade de outras deixam muito claro que o crente jamais perde a salvação. Então, seguramos isso com uma mão, dizendo, bom, tá bom, então no crente não perde a salvação. Então o que quer dizer ser riscado no livro da vida? Tem mais de um significado. Primeiro, o livro da vida tem um significado em alguns lugares. Lá em Êxodo 32, Êxodo capítulo 32, ele aparece, versículo 33. Êxodo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. O que significava isso? A Bíblia fala que quem não guardasse a lei seria morto. Então o livro da vida, ou o livro de Deus, que aparece com diferentes nomes, ele também significa o livro dos vivos. Pessoas que estão vivas. Uma pessoa viva pode ser riscada do livro dos vivos? Pode. Ela pode morrer. Ela deixa de existir no livro dos vivos. É que nem uma empresa. Você tem os livros, o livro caixa, você tem o livro de estoque, você tem diferentes livros. Às vezes uma coisa sai de um livro e entra no outro livro. São registros. Então o livro da vida é um registro, que pode significar o registro dos vivos, pode significar também o registro dos salvos. Pode. Mas em alguns momentos não é isso que está falando. E aqui não é o caso. De maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida, como se existisse a possibilidade de ser riscado do livro dos salvos. Não. Por uma diferença importante. Tem um outro lugar, eu acho que é Apocalipse, Salmo 69. Salmo 69. Versículo 28, isso. Um pouco antes ele fala, acrescenta iniquidade, a iniquidade deles, não entrem na tua justiça, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Esses são os incrédulos. Eles têm uma posição diante de Deus como pessoas vivas, mas vão ser riscados, porque eles não têm a salvação eterna. É diferente uma coisa da outra, é importante entender isso. Existe também muita diferença em relação ao que é para Israel e o que é para a igreja. Quando fala de Israel, nos fala de um povo escolhido desde a fundação do mundo, ou seja, desde que existem pessoas vivas na face da terra. E quando fala da igreja, fala de um povo escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, quando não existia ninguém. Então os salvos, eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Eles foram escolhidos nos propósitos eternos de Deus, quando nem mesmo existia um ser humano vivo na face da terra. Então não há como perder algo que foi determinado antes mesmo de existir vida na terra. Algo que Deus já registrou lá atrás como eleitos por Ele, predestinados por Ele para a salvação. Não há como Ele voltar atrás. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não vai tirar de ninguém a salvação. Então é muito importante entender sempre o contexto quando aparecerem essas variantes de significados do livro da vida. Livro da vida significa os que estão vivos, que é o registro das pessoas que têm vida, não necessariamente vida eterna, mas pessoas vivas. E essas pessoas que têm vida poderão ou não ter vida eterna. E aí é um outro departamento, que é aquele do qual o Senhor fala que o Pai deu as ovelhas para ele e ninguém pode tirar das mãos do Pai uma ovelha que pertence a ele. Uma coisa que eu vejo aqui nessas 7 igrejas, que é bem encorajador, apesar do que nós lemos, vemos e da boa explanação que o irmão Mário nos fala, é que em todas elas tem lá ao que vencer.
Ou seja, essa degradação que nós vemos na igreja, que nós podemos constatar em nossos dias, na nossa própria assembleia, por exemplo, que possamos ter um exemplo mais próximo de nós, é justamente isso, que a fé vai esmorecendo, a apreciação de cada cristão pela pessoa do Senhor Jesus vai diminuindo, as coisas desse mundo usadas por Satanás vão nos atraindo, nós vamos querer, como foi falado, pelas coisas que podemos ter aqui, nos amortecer com conforto, com prazeres, com bens, tudo mais que nós podemos ter nesse mundo. E também do outro lado, se não temos nada disso, podemos nos revoltar até com Deus, porque vamos achar que Deus não cuida de nós. Mas nós vemos que da parte dele, ele é fiel e constante, ele não muda. Ele foi ontem, é hoje e será para sempre o mesmo. E ele promete a todos aqueles que o ouvirem, ele vai abençoar. E chega no ponto, depois no final do nosso capítulo, na igreja de Laodiceia, que para o verdadeiro crente, o Senhor Jesus precisa bater na porta para poder entrar. Então nós vemos que ponto nós chegamos, né? Não é só nós estamos lendo aqui dos outros, não. Nós estamos lendo de nós próprios. Que nós podemos chegar nesse ponto de estarmos aqui amortecidos com respeito à apreciação desse Salvador, desse nosso Salvador. A ponto dele ter que bater na porta para poder ter comunhão conosco. Então isso é um ponto que nós devemos de ponderar muito bem, porque o inimigo sempre, ele, como foi falado também, ele não quer mais colocar os cristãos na cova dos leões, colocar eles nas prisões. Não, ele quer fazer com que, apesar de sabermos que o Senhor Jesus voltará a qualquer instante, ele quer nos iludir que isso vai demorar. Vai acontecer, mas vai demorar, está muito longe. Então aproveita o que você pode fazer enquanto isso. E isso nos leva realmente a um amortecimento da apreciação de Cristo. Um amortecimento, por exemplo, na nossa atividade, nas coisas do Senhor. Um amortecimento nas reuniões, porque nós deixamos somente um ou outro fazer as coisas. Eu não ajudo orando, eu não ajudo dando um hino. Então isso é uma coisa que nós temos que praticamente exercitar. Porque o Senhor Jesus não quer, ele está aqui no nosso meio, como nós sabemos, e ele não quer ouvir só um ou outro falar. Ele quer que de todos os corações, inclusive das irmãs que não falam, mas podem estar orando para que os irmãos possam estar falando, ou dando um hino, ou fazendo uma oração, lendo uma passagem. Então isso é muito importante, irmãos, que nós possamos considerar para o nosso próprio encorajamento mútuo, né, de estarmos aqui. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.